E nós vamos falar aqui de fake news, né? Como eu falei aqui no início da Paulista, está aqui conosco para conversar sobre esse assunto a delegada federal, Tânia Prado, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e diretora da Regional São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Doutora Tânia, que é uma especialista em fake news. Muito boa noite, obrigado pela presença, doutora Tânia. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos os ouvintes. Doutora Tânia, antes de mais nada, né, até para a gente deixar bastante claro aqui para os nossos ouvintes e internautas, para a gente dar uma definição sobre esse tema, o que são as fake news perante aí as instituições, perante a Polícia Federal? As fake news nada mais são que boatos, notícias falsas, mentirosas, que são divulgadas em massa, sobretudo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, até páginas criadas propriamente para a divulgação desses materiais. Uhum. Agora, esse ano nós estamos aí num ano de eleição, né? E aí essas notícias falsas e as pessoas vão compartilhando também muitas vezes. O que a PF o que a PF tem feito para combater a disseminação dessas notícias na internet e também aí concomitantemente nas eleições deste ano? É importante considerar assim que fake news abrange um leque muito grande de situações, mas a Polícia Federal ela atua, justamente é importante frisar bastante isso para que o ouvinte saiba diferenciar. A Polícia Federal atua quando houver uma conduta ali de divulgação de notícias falsas que representem crimes. Que crimes? Eleitorais. Nós estamos no ano eleitoral, então qualquer pessoa que compartilhar notícias que ofendam a honra, ou seja, calúnia, difamação, injúria contra algum candidato no contexto eleitoral, e isso é um crime previsto no Código Eleitoral, tal. Então ali entra a atuação da Polícia Federal. Também a divulgação de pesquisas falsas ou fraudulentas. Uhum. Quantas vezes a gente não ouve falar, né, de pesquisas ali suspeitas e tal. E também outros casos ali de falsidade ideológica, que tenham relação com as eleições. E um crime novo aqui também, contratação direta e indireta de grupos de pessoas para emissão de mensagens ou comentários na internet. Então seriam robôs, né? Muita gente aí compra robôs para divulgarem notícias falsas, para ofender a honra e denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Uhum. Então, quem se sentiu ofendido ali, que for um candidato a um dos cargos aí do pleito de 2018, pode fazer uma representação para a Polícia Federal e a partir dali será apurado esse crime, né? Um desses crimes. Uhum. Agora, a senhora tem acompanhado, tem algum caso sendo acompanhado, ou a senhora já viu alguns casos desses grupos, principalmente, muitas vezes são pessoas aí contratadas para ficar gerando notícia falsa, às vezes para derrubar um determinado candidato ou uma determinada pessoa. Você acompanhou já algum caso nesse sentido? Nesse início do ano já tivemos uma operação da Polícia Federal que se chama Operação Voto Livre. Foi lá no Espírito Santo, em que duas pessoas ali com alguns interesses escusos, querendo que um político que não estava envolvido na situação, mas eles tinham interesse que ele fosse eleito, então eles começaram a divulgar notícias, pesquisas falsas, dizendo que ele estava em primeiro lugar na opinião pública, lá para aquela candidatura de governador. E aí foi feita uma investigação, viram que essa pesquisa era totalmente fake, né? Uhum. Bem fake news. E aí foi deflagrada a operação, se não me engano, em março. E aí fizeram busca e apreensão dos computadores e tudo. Então eles criaram uma página e também divulgavam, se não me engano, no WhatsApp. E criaram uma página e colocavam ali a notícia, dizendo, o candidato fulano está em primeiro lugar nas intenções de pesquisa e tal. E isso é crime, né? Não pode. Mas esse grupo, essas notícias eram veiculadas a mando do candidato que estava em primeiro lugar? Essa informação já seguiu em frente com essa investigação? Então, nesse caso concreto, foi apurado que o candidato não tinha relação com isso. Então, era um servidor ali que tinha um cargo de confiança, então ele tinha interesse que o governador continuasse ali no comando do Estado para que ele continuasse com o cargo de confiança dele. Uhum. Aí ele fez toda essa articulação em interesse próprio. Entendi. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, disse que inclusive a divulgação de fake news pode levar à anulação de uma eleição. Quer dizer, olha a responsabilidade que
tanto a Justiça como a Polícia Federal e tal terá na eleição deste ano. A senhora acredita que isso possa vir a acontecer, inclusive, com o decorrer aí da campanha, chegar a uma anulação de eleição? Eu tenho que ser o mais otimista possível nesse assunto, porque eu já observo que as pessoas, felizmente, estão percebendo que é feio ficar compartilhando notícias sem checar a procedência, e tem coisa que é muito gritante e ofensiva mesmo. Então, as pessoas já estão tomando essa consciência, estão checando as notícias, e é bom que saibam que se compartilharem coisas ofensivas ali, estão também incorrendo nesses crimes. Né? Tanto no Facebook, WhatsApp, é rastreável, tudo isso é rastreável. Então, eu com otimismo eu vejo que essas campanhas, essa divulgação da imprensa, né, principalmente da imprensa, está pesando bastante. Eu estou recebendo muito menos dessas notícias que eu posto. Denúncias e tal também? A viralização de coisas estranhas diminuiu. No dia a dia. E muita gente vinha me consultar. Você acha que isso é verdadeiro? Eu falei, entra no site boatos.org, coloca no Google, verifica antes. E tá bem na cara que essa matéria que você está me mandando é falsa. Não tinha percebido. E aí a pessoa começa a ficar com vergonha de não checar. Então tá tendo uma conscientização. Acho que também o que aconteceu ali nos Estados Unidos, nas eleições, que muitas notícias falsas foram colocadas ali, influenciaram o processo eleitoral. Isso vem sendo bastante debatido. Aquela votação do plebiscito lá da saída do Reino Unido do Brexit. Então, aquilo também teve influência ali de notícias divulgadas, né, falsas e tal. E assim, eu vi outro dia um evento lá na OAB aqui em São Paulo, e grandes entendidos aí na área de informática tal, que estavam comentando que a quantidade de robôs nas redes é absurda. Então, assim, sei lá, 70% do que é colocado ali é fabricado por robôs. Então, não são pessoas que uma a uma estão postando mensagens. Eles mandam, assim, coisa com 10 mil réplicas e compartilhamentos e tal, e são verdadeiras quadrilhas, pelo que a senhora está dizendo, exatamente, né? São pagos para fazerem isso. Que atuam nesse sentido, né? Exato. O Eliseu Teixeira aqui está dizendo o seguinte: Renato, diga à delegada se as pessoas devem buscar notícias em sites de jornais, né? Justamente ratificando, talvez, né, a credibilidade da informação, né? Aí que entra o papel da imprensa também, e a gente viu vários sites sérios, assim, de notícias, já tem ali, cheque aqui se esse boato é verdade, e tinha um boato que eu nem tinha recebido boato ainda, mas eu já via que estava lá, já estavam desmontando o boato. Então, a ideia é essa mesmo, as pessoas têm que ir atrás disso, e acho que antes era uma coisa meio ponta solta ali, um caso ou outro. Eu me lembro na eleição passada de presidente da República, que soltaram um boato lá de que aquele delator Youssef teria morrido conforme uma conspiração e não sei o que, isso à véspera da eleição. E aí, rapidamente, já divulgaram lá imagens dele no hospital, que ele tinha passado mal, problema acho que cardíaco e tal, e que estava vivo. Então, realmente é uma missão constante ali, não só da Polícia Federal, da sociedade e da própria Justiça Eleitoral, que aí que entra, né, o espectro da Justiça Eleitoral. Quando ela recebe informação de que, eu vi agora no Estadão mesmo, uma notícia falsa foi colocada no ar, a pessoa que se sente lesada, ela já aciona a Justiça Eleitoral, que rapidamente já manda tirar aquele conteúdo. Então eu vi aqui agora há pouco, já tiraram rapidinho. Então é importante aí, vamos dizer, os soldados da verdade, vamos dizer assim, né, que estejam também aí ligados, quer dizer, o cidadão, de uma maneira geral, que é o cidadão de bem que busca a informação correta, fica ligado nisso e também combater, como eu disse também a delegada, né, evitar também esse compartilhamento de informação falsa, né, doutora Tânia? Ficar aí viralizando muitas vezes antes de compartilhar, confirmar, não é isso? Exatamente. Tem muitos perfis falsos aí que são fabricados para isso. Hoje mesmo teve essa notícia que a gente estava até conversando, né, do Facebook, que resolveu ser mais rígido e tirou do ar várias páginas. Mas também tem que ser pesado ali o direito à liberdade de expressão, né? Eu vi que o Ministério Público também, lá em Goiás, se eu não me engano, eles estão apurando para ver também se o Facebook não está sendo rígido demais de tirar páginas que não eram, assim, nocivas, né? Que talvez tenham falhado em alguma matéria que foi colocada ali, mas que não tinham essa intenção de divulgar boatos. Então, na verdade, é uma questão muito forte e o processo eleitoral vai começar logo. Então, e aí a coisa vai ficar pior. Vai. A informação que a senhora está dizendo é que a rede social, o Facebook, né, apagou
196 páginas e 87 contas que disseminavam as chamadas fake news aqui no Facebook no Brasil. E que juntas, veja só, somavam 500 mil de seguidores. Inclusive, informações falsas divulgadas pelo grupo Movimento Brasil Livre, que teve aí um papel fundamental no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quer dizer, há que se pensar aí a respeito, inclusive, do papel desses movimentos também, né, doutora Tânia? Tem que ter muita responsabilidade, porque muitas pessoas seguem as páginas deles, né? Diversos movimentos, tal, que eles justamente têm como bandeira o combate à corrupção, que é uma bandeira importantíssima. Afinal, o Brasil está passando por esse processo de depuração, mas é preciso que haja uma responsabilidade por parte de quem compartilha. De repente, até não teve a intenção de espalhar uma mentira, mas tem que ter o dever de checar aquilo que está sendo divulgado. Tá, agora comprovada a culpa desses infratores, vamos dizer assim, quais são as penalidades previstas na lei com relação a esses grupos que disseminam notícias falsas na internet? Com relação aos crimes contra a honra praticados no curso de um contexto eleitoral, o Código Eleitoral, que é bem antigo, tal, mas ele já previa ali, e isso se aplica, vocês veem, né? Mesmo com a questão da internet, aquela legislação se aplica. Então, a pena não é tão alta, ela varia de 6 meses a 2 anos. Já aquela que eu falei, aquele crime que trata da contratação de grupos para saírem divulgando ofensas à honra, tal, de candidatos, partidos ou coligação, a pena já é maior, de 2 a 4 anos. Tá. Então, assim, houve uma tentativa de fazer uma aprovação de uma legislação específica sobre fake news e tal, mas perceberam que talvez aquilo não fosse muito pertinente, porque poderia ser muito draconiano e acabar penalizando a divulgação de informações de maneira geral, né? Sim. O que é ruim também soa um pouco como censura, isso foi bastante criticado. Então, no fim, eu acho que a solução não ficou ruim, porque nós já temos leis. Mas não tem uma legislação específica para fake news ainda, né? Não tem, mas assim, se você considerar que geralmente há uma ofensa à honra ali nas fake news, né? Quando eles dizem, por exemplo, fulana foi envolvida na delação do Odebrecht, foi um caso ali. Aí a Justiça Eleitoral já mandou tirar aquela matéria porque era mentira, ela não estava no rol de delatados. E era uma pré-candidata à presidência da República, então é uma coisa que tem um impacto eleitoral. E quem criou essa notícia falsa e quem divulgou pode responder por esses crimes ali que estão previstos no Código Eleitoral. Inclusive a Alemanha estava observando aqui que aprovou uma lei já contra a produção de notícias falsas e atualmente o governo da França também estuda fazer o mesmo, né? No Brasil, já pode começar a pensar nisso, porque nas eleições de 2014 já houve, olha só, cerca de 10% do debate do que foi divulgado nas redes sociais foram notícias falsas, inclusive divulgadas por perfis falsos. Isso de acordo com o estudo Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, né? É um estudo importante que pode, de alguma maneira, contribuir para a criação dessa lei, né, doutora Tânia? É importante mesmo, tem que se debruçar sobre esse assunto e ver, de repente, o que ficou como lacuna para que futuramente seja feita uma legislação para cuidar disso, porque é um tema muito importante. Imagina que você tem um número enorme de eleitores que são indecisos, pessoas também que não querem votar, anular o voto, tal, querem votar em alguém. Aí elas veem essa notícia, um boato lá, alguém que ele pensava talvez em votar naquela pessoa, aí depois sai não, ele está envolvido no seu... então nesse aí eu já não vou votar. Então causa realmente um impacto muito grande. Agora, as pessoas que compartilham essas informações, muitas vezes motivadas ali pelo assunto, né? Não com aquele objetivo de colocar uma pecha de um crime e tal em alguém. Essas também são corresponsáveis pela divulgação de notícias falsas? Em tese, quem estiver compartilhando ali a notícia ofensiva à honra de algum dos candidatos também pode estar cometendo crime. Isso até foi muito discutido fora do âmbito eleitoral, se alguém compartilhava uma coisa ofensiva a uma celebridade, a um artista, se estaria cometendo. E a justiça falou que sim, que quem compartilha também está cometendo. Então precisamos tomar muito cuidado, né, ao cidadão, ao eleitor, né? Doutora Tânia Prado, agradeço demais. Só para ele, tem alguma outra consideração que a senhora ache relevante colocar aqui para os nossos ouvintes internautas? Agradeço aí o convite para falar desse assunto
E deixar aí a mensagem para os ouvintes que tomem sempre cuidado quando forem compartilhar notícias e que chequem antes. Tá certo então, doutora Tânia Prado, delegada de Polícia Federal, diretora da Regional São Paulo aqui da Associação Nacional dos Delegados e também presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal de São Paulo. Muito obrigado, até uma próxima, vambora! Ô, Neodorelli, tivemos aqui a participação também da Raquel Galinatti, Adriano Kirch, Cristina Melli, Solon mandando aqui parabéns para a doutora Tânia. Muito obrigado a todos e a todos que participaram conosco aqui ao longo do Radar Paulista, que é uma realização do Jornal Radar, contou com os apoios de Reserva Cultural, Mais Espaço Lazer, Telecomunicação na técnica e mesa de som, Neildo Neres, produção e direção, Renato Albuquerque, fica agora com a Hora do Brasil, depois Paixão Lusa com o Quintal e até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço!